Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Excel. Nessa aula eu quero falar com você sobre o grupo alinhamento, que é esse grupo aqui, tá bom? Na aula anterior eu trouxe a planilha já toda formatada nesse padrãozinho aqui. Fiquem tranquilos, tá bom? Vou ensinar vocês na próxima aula como fazer esse tipo de formatação. Mas nessa aula eu quero falar sobre o grupo alinhamento. O grupo alinhamento ele é composto por esse grupo de funções aqui, ó. O grupo de função alinhar, na verdade, a função alinhar em cima, alinhar no meio, alinhar embaixo. E vai ser por todos eles que eu vou transcorrer nessa aula. Assim como no grupo número, ele também tem a opção de configuração, que é basicamente as mesmas funções que estão aqui, tá bom? Todas as funções que têm um atalho aqui, eles estão aqui na configuração. Só para relembrar vocês, a configuração a gente abre de três maneiras. Na verdade, duas, né? Três maneiras era por aqui. A gente consegue abrir clicando com o botão direito, vir aqui em formatar células, e aí ele vai abrir o menu de configuração. Se vocês observarem, nós temos algumas abas, algumas guias aqui, ó. Essa guia número é referente ao grupo de funções número, que a gente tratou lá na aula anterior. A guia alinhamento é referente ao grupo de funções alinhamento que a gente vai tratar nessa aula. Nós temos a guia fonte, observem. Dentro da guia, desse grupo de funções, aqui ó, que o mouse aqui está posicionado, nós temos a opção de borda. A gente vai tratar tudo nessa opção, né, nessa aula de formatação de fonte, vocês vão ver formatação de borda também. Tá bom? É só para deixar vocês já situados do que nós veremos nas próximas aulas. E aí depois nós temos também dentro da guia fonte a opção de opções de preenchimento, tá bom? Essas opções de proteção vocês vão ver nas aulas futuras, tá bom? É algo um pouquinho do intermediário para o avançado, mas eu vou ensinar vocês nas aulas futuras, tá bom? Mas voltando aqui, hoje nós vamos falar sobre alinhamento. Ó, nós temos aqui algumas opções, que é alinhar em cima, alinhar no meio, alinhar embaixo, alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita, orientação, diminuir o recuo, aumentar o recuo, quebrar texto automaticamente, mesclar e centralizar. Mas, Thiago, você está falando muito rápido, não estou entendendo nada. Calma lá, vamos fazer na prática. Essas células aqui, elas não estão formatadas como essas aqui. Então, a formatação que vai estar aqui vai ser a formatação padrão. Eu vou escrever o mesmo texto que está aqui, né, nessa célula à esquerda, nessa célula à direita. E aí a gente vai aplicando a formatação e vocês vão vendo na prática. Tá bom? Então, eu vou digitar aqui o mesmo texto, alinhar em cima. Note, como eu disse para vocês na aula anterior, a formatação padrão do Excel é que todo o texto ele é alinhado embaixo e à esquerda, certo? Se for um número aqui, está 1000, ele vai alinhar embaixo e à direita. Como nós estamos tratando texto agora, especificamente texto agora, mas essas formatações servem tanto para texto quanto para número, tá, gente? Alinhar em cima. E aí é por meio dessas formatações que você vai deixar a sua planilha, o seu relatório, a sua cara, do jeito que você quiser. Eu digitei um texto ali em cima, trouxe a formatação padrão, vocês veem aqui que está em geral e tal, e de praxe ele está alinhado embaixo, que eu vou ensinar vocês daqui a pouquinho. Mas agora eu quero explicar para vocês como funciona o alinhar em cima. Quando a gente clica aqui, ele alinha em cima. Ele vai pegar essa célula, essa informação que nós digitamos, esse texto que nós digitamos, e estando ele alinhado, sendo um número ou um texto, e vai jogar
lá em cima, lá na margem superior da célula. Sempre que a gente faz isso, ele vai aplicar essa formatação. Eu vou aumentar o tamanho da fonte para ficar bom para vocês verem. Ou então ele alinhou em cima, certo? Ao alinhar no meio, ó, eu digitei o texto, trouxe a formatação padrão do Excel e quando eu clico aqui, ó, nessa opção de alinhar no meio, ele, ó, vocês podem até ver, como eu já disse várias vezes, o Excel ele é autoexplicativo. Então, note que quando a gente posiciona o cursor do mouse sobre uma função, ele vai trazer para a gente um detalhamento dessa função, alinhar no meio. Alinhar o texto de modo que fique centralizado entre a parte superior e a parte inferior da célula. Então, quando a gente clica em alinhar no meio, ele vai trazer para o meio da célula, entre a linha superior e a linha inferior. Vou clicar aqui já em alinhar embaixo. Por padrão, ele já é alinhado embaixo. Então, só para vocês fazerem um comparativo dessas três opções, alinhar em cima, alinhar no meio e alinhar embaixo. Quando ele está alinhado no meio, ele está no centro. Ele não está nem acima e nem abaixo. Ele fica alinhado exatamente no meio da minha célula. Thiago, cara, mas como que eu tenho certeza que está alinhado, que esse texto aqui está certo, que se não está? Eu vou ensinar uma dica que eu iria ensinar nas próximas aulas, mas já vou ensinar essa dica para você agora. Essa opção aqui, esse pincel de formatação, ele permite você copiar a formatação de uma célula em outra. Então, quando você clica aqui sobre pincel de formatação, ele já seleciona a célula e na célula que você clicar, ele vai trazer a formatação. Não vai trazer o texto, mas a formatação. Então, vou copiar a formatação do texto de cima e embaixo. Note que ele trouxe essa célula formatada com a opção alinhar no meio. E aí eu vou alinhar ela embaixo agora. Quando eu clico aqui, eu alinho embaixo. Beleza, galera? Agora nós vamos alinhar à esquerda. Alinhar à esquerda. Por padrão, por se tratar de um texto, ele já está alinhado à esquerda, certo? Eu vou digitar um número aqui, ó. Ele vai alinhar à direita. Se eu clicar nessa opção aqui, ó, alinhar à esquerda, que está logo abaixo das três opções que nós já vimos, ele vai trazer essa informação para a esquerda. E aí ele alinha à esquerda. Eu já vou passar para vocês a próxima opção, que é alinhar à direita. Se eu clicar aqui, ele alinha à direita. Se eu clicar aqui, ele alinha à esquerda. Essa opção, que é essa opção do meio, é centralizar. Tiago, mas a gente já centralizou. Não, nós na verdade, centralizamos, nós alinhamos ao meio. Nesse caso, a gente vai colocar no centro a informação. Então, quando nós clicamos aqui, nós centralizamos todo o conteúdo no meio da célula, certo? Mas, cara, eu queria pegar essa informação que está centralizada no meio da célula e queria que está centralizada entre as margens laterais da célula e queria colocar ela entre as margens superior e inferior. Como que eu faço? Simples. A gente já clicou e centralizou, já centralizou entre as laterais e agora a gente clica aqui em cima e alinha no meio. Também é possível, tá? A gente combina vários tipos de alinhamento. Ah, eu queria alinhar em cima. Ah, eu centralizei, mas alinhei ela em cima. E aí, se você quiser mudar para a esquerda, para a direita, dá certo também. Nesse caso, como a intenção é ensinar para vocês a opção de centralizar, eu vou deixar do jeito que está, tá bom? Lembrando que para você diminuir o tamanho de uma coluna, você vai posicionar o cursor do mouse entre, nesse caso, o tamanho de uma linha, né? Entre uma linha e outra, até formar esse cruzilhado que vocês estão vendo aqui, e dar um duplo clique. Alinhar
à direita. Para alinhar à direita, como eu já disse, já citei no exemplo anterior, é só clicar aqui e alinha à direita, certo? Então nós vimos aqui a questão de alinhamento em relação às margens, a margem lateral, as margens laterais, a margem superior e a margem inferior, certo? Agora nós veremos orientação. Vou digitar aqui orientação, para a gente seguir o mesmo princípio. O que é isso de orientação? Ó, a opção de orientação, ela vai mudar a orientação do texto. Quando eu falo texto, gente, é texto, é número, o que tiver digitado aqui. Ele faz a alteração da orientação. Quando nós clicamos aqui, ó, em inclinar texto no sentido anti-horário, o que ele vai fazer? Tá vendo que o nosso texto que estava retinho, ele ficou inclinado no sentido anti-horário. Se a gente vir aqui nessa setinha e inclinar o texto no sentido horário, ele vai fazer a inclinação dele no sentido horário. Se vocês observarem, quando a gente clica em inclinar o texto no sentido anti-horário, ele alinha à esquerda e inclina no sentido anti-horário. Quando é no sentido horário, ele alinha à direita e inclina no sentido horário. Ou se a gente clicar aqui em centralizar, ele vai centralizar normal, ele alinha à direita e também faz o alinhamento à esquerda, certo? Observem que tem uma linhazinha aqui, ó, passando aqui nas laterais. Isso acontece porque nós colocamos margem. Então, quando eu vou ensinar vocês a trabalhar com as bordas, tá? Então, quando a gente coloca borda, ele faz o alinhamento, mas ele também alinha também as bordas da célula, tá? Porque, na verdade, ele não está alinhando o texto em si, ele está alinhando toda a célula. Claro que, se vocês perceberem, nós estamos clicando aqui e está selecionando a célula quadradinha. Mas na visualização, ele faz a orientação conforme a gente selecionou, certo? A gente também consegue colocar o texto todo na vertical. Então a gente coloca uma letra embaixo da outra. Se vocês lerem aqui, está escrito orientação. Opa, cliquei errado. Gira o texto para cima. Então agora a orientação começou de baixo para cima. Gira o texto para baixo. Começou de cima para baixo. E a gente também consegue formatar o alinhamento da célula, que é aquela opçãozinha de configurações. Se a gente clicar aqui, vai abrir as opções de configurações. Para a gente fazer o alinhamento, por exemplo, vou colocar aqui 57 graus. Tá vendo aqui essa opçãozinha com essa linhazinha? Aqui a gente consegue mexer na orientação, certo? Vou colocar aqui, eu tinha colocado 57, difícil demais de achar. Vou digitar aqui, ó. Aqui tem a opção de digitar, 57 graus. Então nem lá nem cá. Nem ao extremo, nem para mais nem para menos. Então essa opção permite a gente fazer isso. Ou para baixo. Para deixar 0 graus do jeito que estava, certo? Essas outras opções é tudo o que nós já vimos. A questão do alinhamento geral, centro. Então, se a gente vir aqui e der OK, ele centraliza. Então, todos esses menus aqui, eles estarão dispostos aqui também no menu configurações, na configuração aqui de alinhamento. Se a gente clicar aqui também, aproveitando, ele faz aquela mudança, certo? Vou repetir aqui para vocês. Ele estava desmarcado. Se eu desmarcar aqui sem ficar pretinho e der um OK,
ele volta do jeito que estava. Quando eu clico aqui em texto e dou um OK, ele muda a orientação. Vou deixar desse jeito aqui para a gente seguir com os nossos exemplos. Tá? Logo abaixo da opção de orientação, nós temos a opção de diminuir e aumentar o recuo. O que é isso, Thiago? Eu não estou entendendo. Eu vou até copiar essas duas informações aqui para a gente não ficar digitando. Ó, eu vou começar por aumentar o recuo. Se eu clico aqui em aumentar o recuo, ele vai aumentar o espaçamento em relação à margem. Ah, cara, mas é muito fácil. É só eu vir aqui, eu clicar aqui duas vezes na frente do texto e dar Enter, encher de Enter. Enter não, ir lá na barra de espaço, desculpa, e colocar espaço. Eu aumentei o recuo mesmo, está longe lá da margem. Mas se você observar aqui na margem na barra de fórmulas, tem todo um espaçamento digitado aqui. Se a gente vir aqui em aumentar o recuo, não tem espaço nenhum. Eu não vou precisar ficar indo lá e digitando Enter para aumentar o recuo. Você só precisa vir aqui, você só precisa clicar e aumentar o recuo. Notem que se eu vir aqui, observando aqui, essa informação está lá na frente. Então, partindo desse pressuposto, eu aumentei o recuo, entre aspas, né? Então, se eu vir aqui e tentar diminuir o recuo, não tem recuo. O Excel ele vai entender que a informação está digitada lá, então ele não vai diminuir esse recuo. Deixa eu selecionar tudo aqui e apagar. E agora eu vou ensinar vocês a diminuir o recuo. Eu vou aumentar o recuo aqui só para dar o exemplo. Então eu aumento de forma gradual, na medida que eu clico, eu vou aumentando o recuo. Então quanto mais eu clicar, mais o recuo vai aumentar, mais o espaçamento, mais o meu texto, a minha informação vai se afastar da margem lateral esquerda, certo? Então, se eu diminuir o recuo, mais o meu texto, mais a minha informação vai se aproximar da margem lateral esquerda. Então, só para fixar na cabeça de vocês, aumentar o recuo, eu me afasto da margem lateral esquerda e aproximo o texto da margem lateral direita. E diminuir o recuo, eu afasto da margem lateral direita e aproximo da margem lateral esquerda. E não é a mesma coisa que alinhar à direita ou centralizar. Quando nós alinhamos à direita, o nosso limite é a margem da célula, certo? Quando nós aumentamos, diminuímos o recuo, a nossa informação ela pode ultrapassar a margem da célula. Lembrando, olha só, interessante, que se eu vir aqui e colocar qualquer informação, essa palavra aqui vai sumir, vai ficar cortada, certo? Vai ficar cortada dentro da célula. Não quer dizer que essa informação não esteja aqui, mas ela, por ter uma outra informação na célula seguinte e ela ultrapassar essa célula, a informação que eu acrescentei nessa célula vai sobrepor a que está na anterior. Deixa eu diminuir um pouquinho o recuo só para caber nessa célula. Quebrar texto automaticamente. Vou digitar aqui. É essa opção, quebrar texto automaticamente. O que ela vai fazer? Em determinados textos, ou números, ou informações dentro de uma célula, geralmente para texto mesmo, ele ocupa muito espaço dentro da célula. Então o que vai acontecer? Observem aqui, eu copiei essa informação, vou copiar de novo, vou colar ela várias vezes. Observem, quando
o texto é muito grande dentro da célula, isso serve para relatórios, que você tem que detalhar alguma coisa e tal. Quando o texto é muito grande dentro da célula, ele vai ultrapassar a margem. Certo? Ultrapassou aqui, não está dentro de outras células, está dentro dessa célula aqui. Ó. Se vocês observarem aqui na barra de fórmulas, está dentro dessa célula. Se você der um duplo clique, você vai ver que está dentro dessa célula. Se você vir aqui e colocar qualquer texto, a informação que tiver na célula seguinte vai sobrepor a que está. Então esse texto vai ficar quebrado. Às vezes você não vai conseguir ver o que está escrito lá. Como que eu faço isso? Como que eu resolvo isso, Thiago? Você vai vir aqui em quebrar texto automaticamente. Quando você quebra o texto automaticamente, ele vai se autoajustar ao tamanho da célula. Então eu vou aumentar o espaço aqui dessa célula. Ó, vocês viram que esse texto está alinhado embaixo, né? Então, ó, ficou um espacinho aqui, porque nós já havíamos feito a quebra automática de texto. Então, quando a gente organiza, clica aqui para dar uma organizada na linha, ele se autoajusta, certo? Se a gente aumentar mais um pouquinho, não, eu queria aumentar para o texto ficar bem mais disposto. Ele faz esse ajuste, ó. Ele vai quebrando de acordo com o que você vai aumentando ou diminuindo. Certo? Então, essa quebra é muito interessante. Se você tiver um texto que ultrapasse o limite da sua célula, você clica em quebrar automaticamente, quebrar texto automaticamente, e ele vai fazer essa quebra, ajustando todo o conteúdo do texto à sua célula. E essa última opção, que é a opção de mesclar e centralizar. A opção de mesclar e centralizar, ela é bastante interessante. Eu não vou usar aqui apenas uma célula, porque a opção mesclar e centralizar, ela pega várias células e transforma em apenas uma. Então, suponhamos, nós temos aqui, como eu já ensinei para vocês nas primeiras aulas, nós estamos aqui com a célula C16, está aqui na caixa de nomes, C16, aqui embaixo a C17, C18 e a C19. Eu quero juntar essas informações, eu quero mesclar essas células para acrescentar uma informação. Como que eu faço? Você vai vir aqui, vai selecionar as células que você quer mesclar e vai clicar em mesclar e centralizar. Se vocês observarem, nós temos aqui a célula B16 e a nossa célula C16, ela está toda mesclada. Ela uniu com outras informações. Algumas informações importantes sobre a opção mesclar e centralizar. Eu vou colocar aqui ao lado só para a gente trabalhar. Vou escrever meu nome aqui. Sempre que a gente mescla e centraliza, o que ele vai considerar? Vou colocar meu nome e meu sobrenome, certo? Se você for mesclar e centralizar células que já têm textos ou informações digitadas, quando você clica aqui, vai aparecer assim, ó, a mesclagem de células só preserva o valor da célula superior ou à esquerda e descarta os outros valores. Então, suponhamos, nesse caso, o nome Tiago está à esquerda. E tem Santiago também, tem dois nomes. Quando a gente clica em mesclar e centralizar, ele vai considerar só o texto, a informação que estiver na célula da esquerda. Certo? Então, quando eu der um OK aqui, vai sumir o Santiago, vai mesclar essas duas células. Deixa eu colocar a borda aqui só para vocês acompanharem. Observem, deixa eu dar um zoom aqui também, para ficar 100%. Opa! Deixa eu dar um zoom aqui também, só para ficar 100%. Então, observem que Tiago e Santiago mesclou, mas considerou apenas a informação que estava na célula da esquerda. Se eu vir aqui e tirar a mesclagem, eu perdi aquela informação. Então, assim, é uma ferramenta muito interessante, mas tem que ser feito com bastante cuidado para você não mesclar informações e acabar perdendo, certo? Eu havia dito que ele considera informações que estão
ou no canto esquerdo ou no canto superior. Suponhamos que aqui nós temos, vou escrever Santiago aqui, Tiago. E vou colocar Tiago em todos eles. Selecionei tudo. Nós temos 6 células selecionadas. Eu vou mesclar essa célula. Ele dá o aviso, fala, ó, a gente vai considerar a célula superior à esquerda. Superior à esquerda, certo? Então, se eu der um OK aqui, vai ficar só Santiago. Então, ele vai considerar a primeira célula lá em cima, a célula superior à esquerda, como uma informação que vai prevalecer. Além disso, você também consegue, eu quero só pintar a célula. Então, você consegue vir aqui, selecionar um monte de células, clicar em mesclar e centralizar, e ele vai fazer essa mesclagem. Você consegue ir lá e pintar. Vou ensinar isso aqui para vocês nas próximas aulas. Certo? Então, é exatamente isso que a opção mesclar e centralizar faz. Dá para fazer tudo que você quiser aqui através do Excel, e eu quero acompanhar, ensinar vocês nessa jornada rumo à independência profissional de vocês, tá bom? Quero ter a oportunidade de ajudar cada um de vocês que está acompanhando esse curso a ter um destaque profissional utilizando o Excel. Certo? Então, essa foi a nossa aula de formatação de células, onde nós tratamos do grupo alinhamento. Fiquem com Deus e até a próxima aula.